Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Abençoado, você sabia que nós vivemos pela fé e não por obras? Como está escrito em Romanos 1,17? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Abba Pai, antes da cruz era por obras. Agora vivemos pela fé. Abençoado. Abençoados com toda sorte de bênçãos, aos meus irmãos na fé que estão ouvindo este canal, estão ouvindo esta que é uma colaboradora de Jesus Cristo, para que a sua palavra corra aqui neste país. Como sempre, eu declaro o melhor dia da vida de cada um de vocês. Eu recebo os olhos do teu entendimento iluminados para que você saiba a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, e para que você desfrute dos bens do século vindouro. Só conhecendo esta palavra, que é a graça, juntamente com a missão, que é o apostolado, é que a gente consegue desfrutar da verdadeira paz e do repouso que é peculiar daqueles que amam a Deus. Então, eu recebo que você entenda essa explicação que eu vou agora dar a você conforme a Crescendo em Graça nos explica. Bem, a abençoada me fez uma pergunta, né? O nome dela é Maiara, e ela pergunta o seguinte, ela diz que em Hebreus, que já é Novo Pacto, que já é um livro para quem conheceu a verdade, e essa pessoa, quando retrocede, não tem mais a possibilidade alguma de se arrepender quando ela retrocede. Daí então ela diz, ué, mas isso é lei ou é graça então? Então, abençoados, nós podemos estar explicando essa passagem em Hebreus 6,6, que diz assim, olha, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro ou do século vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Bem, nós vamos então começar a explicação baseado no seguinte. Primeiramente, aqui é uma carta de Paulo. Há estudos que dizem que talvez não tenha sido Paulo quem escreveu, porém, foi alguém,
Se não foi o apóstolo Paulo, foi alguém que ouvia o apóstolo, com certeza, que ouvia os ensinos de Paulo. E, nessa carta, é uma carta para quem já tinha ouvido a graça, que essa pessoa não ia para inferno nenhum, que os filhos de Deus eram salvos para sempre. Ou seja, essa carta era direcionada para aqueles que já conheciam a graça de Deus, a verdade dele. Então, nós primeiramente precisamos entender quem é Deus. Deus é um ser supremo e soberano que nos criou, que criou o universo. Dentro dessa soberania, ele estabeleceu regras e ele estabeleceu fundamentos. Ele estabeleceu coisas mutáveis e coisas imutáveis. E uma das coisas que ele estabeleceu é o seguinte, que ele não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então o ponto é o seguinte, Deus não se deixa escarnecer. Então vamos olhar pela ótica da medida de Deus. A medida que Deus usa para olhar, para tratar com o ser humano. Bem, Deus escolhe a uma pessoa ignorante nos ensinos, no conhecimento de Deus, completamente cega, perdida na religião, sujeita a opiniões de família, de instituições. E Deus pega esse abençoado e diz assim: predestinadamente você foi escolhido para me conhecer. Então eu vou me mostrar para você. Esse é o pensamento de Deus. Bem, esse é o pensamento daquele que nos criou. Então ele vai lá, escolhe aquele indivíduo abençoado e diz para ele assim: olha, eu vou me mostrar para você, eu vou te mostrar o meu plano, quem sou eu, de onde você veio, o que você está fazendo nessa terra, o propósito da tua vida. Eu vou te colocar para governar o mundo com justiça, com equidade. Bem, então Deus escolhe essa pessoa e lhe dá esse privilégio, essa honra de se dar a conhecer a Ele e conhecer todos os seus planos. Então, essa pessoa um dia participa da graça, porque Papai Deus a chama. É Ele quem nos amou, né? Foi Ele quem nos amou. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então é Ele quem nos chama, foi Ele quem nos amou. A partir daí, então, que nós estamos já desfrutando do conhecimento, que podemos viver livremente, né? O indivíduo abençoado passa a entender que ele pode viver feliz na terra, que ele pode governar ao mundo, que ele pode dar ordem aos anjos, que ele pode falar com as plantas, falar com a natureza, e a natureza vai se submeter porque esse abençoado é um Deus na terra. Então Deus vai e mostra todo o seu plano a essa criatura abençoada. E aí um dia essa criatura abençoada começa a ouvir outras doutrinas, ventos de doutrinas, que o apóstolo Paulo fala que são ventos de doutrinas. E aí esse abençoado dá ouvidos a isso e abandona todos os benefícios do século vindouro que Deus quis mostrar a ele. Abençoado, não esquecendo daquilo que Deus mesmo
estabeleceu e que o apóstolo Paulo escreveu, que Deus não se deixa escarnecer. Então o que ele faz? Ele diz assim aqui, Paulo escreve assim: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, lembra que esse abençoado foi iluminado? E provaram o dom celestial. Esse abençoado provou o dom celestial. A salvação é um dom de Deus, que ele é salvo para sempre, que ele não vai para inferno nenhum. Ele provou disso. E segue o verso dizendo: e se tornaram participantes do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito que está contido no Evangelho da incircuncisão. E esse abençoado, ou esses abençoados, diz a palavra, e provaram da boa palavra de Deus. Por quê? Porque tem a má. Qual era a má palavra de Deus? Era antes da cruz, havia a lei de Moisés, ali estava a má palavra. O que você fizer, olho por olho, dente por dente, ali estava a má palavra, que o homem viverá por tudo que ele fizer. E a boa palavra, que o homem vive pela fé e não por obras. Essa é a boa palavra. Então diz assim para essas pessoas que ouviram isso e não deram ouvidos e simplesmente um dia se enredaram com doutrinas estranhas. E dele segue dizendo o verso, segue dizendo: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, do século vindouro. Quais são esses poderes que esses abençoados provaram? Você falar com o anjo e o anjo te obedecer, porque é isso que está escrito, que nós temos que dar ordem aos anjos, porque eles estão postos a serviço dos herdeiros de salvação. Isso é provar desses poderes. É você olhar para uma doença que se manifestou no teu corpo e você dizer: isso é mentira, eu não te recebo, porque a verdade diz que eu sou um curado. E você não depender de homem nenhum para colocar a mão sobre você. Aí um dia, bem, não estamos falando de você, estamos falando daqueles abençoados que provaram esses poderes do século vindouro. Aí um dia, esses abençoados resolvem ir por ventos de doutrina. Não, agora eu quero estar diante de um que põe mão na minha cabeça, que diga que eu vou para o inferno, que diga que eu tenho que fazer tudo certinho. Então, esse abençoado, ele simplesmente diz: não, agora eu quero depender de homens, eu não quero mais esses poderes. E começa a dar ouvidos a isso. Aí diz o verso assim: e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Por quê? Ele dá a resposta aqui. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia ou à vergonha. Isso significa que quando, depois da gente ser participante de todos os poderes do século vindouro, de todo o dom da palavra, de todo o conhecimento que Deus nos dá, nós não podemos retroceder. Por quê? Porque é impossível renovar essa pessoa. Por quê? Vamos lá. Essa é a pergunta. Por que é impossível renová-los para arrependimento? Porque eles entram, depois de conhecerem a verdade, é como se houvesse um labirinto e eles entram nesse labirinto. E a partir daí não conseguem mais sair. Quando você entra num labirinto, até a mitologia grega, ela conta a história, né, daquele que entrou no labirinto e não saía mais, né? A história do Minotauro. Por quê? Porque o labirinto te enreda. Porque o labirinto não é uma linha reta. Porque o labirinto tem curvas e paredes que não te deixam mais voltar. Então é por isso que é impossível renová-los para arrependimento, porque quando uma pessoa nega a verdade de Deus, o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 6, no verso 1,
ele diz que Deus mesmo entrega um poder enganoso para aqueles que não amaram a verdade. Então, quando alguém não ama a verdade e retrocede em ventos de doutrina depois de ter ouvido a verdade, Deus mesmo os põe dentro de um labirinto, sendo assim impossível que essa pessoa retorne, porque ela expôs o sacrifício de Jesus Cristo na cruz à vergonha, porque ela envergonha o sangue da nova aliança, porque ela está tendo em pouco caso tudo aquilo que Deus fez. Você imagina o Deus criador de todas as coisas entra num corpo chamado Jesus de Nazaré, vem aqui, é cuspido, batem nele, é chicoteado, humilhado, riem dele, dão vinagre para ele beber, matam a ele numa cruz, e ele faz tudo isso por nós, nos livra da lei de Moisés, salva a sua igreja, depois ele nos mostra o plano, e aí, quem retroceder? Tem que haver um castigo. E o castigo está relatado na carta aos Hebreus, que aí diz que é impossível renová-los para arrependimento. Por quê? Porque eles já se deixaram enredar, já estão enredados dentro de um labirinto. Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque Deus, quando escolhe um abençoado e lhe dá a verdade, e esse abençoado não ama a sua verdade, quem não ama... Deus é a sua palavra. Se você não ama a palavra, não vai amar a Deus. E Jesus disse que esse novo pacto seria estabelecido de duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, no momento em que esse abençoado tem a revelação, tem a explicação verdadeira do plano de Deus e ele ignora e ele despreza essa explicação, Deus mesmo entrega um poder enganoso e ele entra por um labirinto e ele não sai mais. Então, isso significa que é graça, porém não é brincadeira. É graça, porém há que haver a honra de Deus, porque Deus já honrou esse abençoado dando o conhecimento a ele. Então Deus espera a honra de volta. Diz isso no meio da lei de Moisés, diz assim: aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Como uma pessoa desmerecida hoje em graça? Ela não sai mais do labirinto, ela vai ficar batendo cabeça, ela vai para uma doutrina, vai para outra, ouve uma coisa, ouve outra, e ela não sai mais do labirinto, até que a morte do corpo físico chega e leva essa pessoa para ela parar de sofrer. Porque o sofrimento é tanto quando a pessoa está na verdade e nega essa verdade, e ela está sozinha, sem a cobertura de anjos nesse mundo, ela sofre tanto que ela mesma pede a Deus a morte. Infelizmente é dessa maneira. E isso nós vimos acontecer com muitos abençoados líderes até, que pediam a morte porque já não tinham mais o sentido da vida. Perderam o sentido porque se enredaram em outras doutrinas de velhas caducas. Isso é o que diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Paulo diz que são doutrinas de velhas caducas, de não faz isso, faz aquilo, e tantas besteiras, para entreter aquele abençoado que conheceu a verdade, que dava ordem aos anjos, que se curava, porque a cura está em você. Esse abençoado se curava. Ele mesmo dizia: eu sou rico, eu sou próspero, eu governo com o que eu falo. Aí um dia ele simplesmente vira as costas para isso tudo. Não, agora vamos mudar. Aí Deus fala: poxa, você é tão ingrato dessa maneira, então vai para dentro do labirinto. E é assim, dessa maneira. Mesmo sendo em graça, abençoado. Você pergunta: é lei ou é graça? É graça, mas para se viver em graça existem umas regras.
porque Deus não se deixa escarnecer. E o pacto que ele estabeleceu, ele é fiel. E tem mais, Deus não é fiel a nós. Deus é fiel ao pacto que ele estabeleceu e ele é fiel a ele mesmo. E se ele estabeleceu um pacto hoje para tratar com o homem, ele não é homem para que minta. Ele não vai retroceder. Ele já estabeleceu que nós estamos salvos, ele nos deu esse conhecimento, ele colocou anjos a nosso serviço e nos pôs para governar o mundo. Se a gente despreza isso, vai para dentro do labirinto e fica rodando lá, até a morte chegar. Então, abençoado, você que me fez essa pergunta, tá aí a explicação. Eu recebo que você tenha os olhos iluminados para entender. E se você ainda não entender, põe em stand-by, porque um dia o Senhor vai te mostrar. E eu declaro o melhor dia da tua vida e da vida de todos os abençoados que estão ouvindo esse canal, que estão buscando o conhecimento da verdade, que não estão buscando religiões, não. Estão buscando o conhecimento de Deus, de como Deus trata com o homem. Assim que eu recebo os teus olhos iluminados. Você que quiser conversar comigo, quiser fazer mais alguma pergunta, você pode fazer através do canal ou através do telefone. Meu telefone é o 21 96442 3737. Eu sou a colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça e estou à disposição para que você converse comigo a hora que você quiser. Tá bem? Nós nos reunimos aqui no Rio de Janeiro, todos os domingos às 12h30, na Avenida Lobo Júnior, 1922, no bairro da Penha. Tá? E você que quiser estar ali, você é o nosso convidado. Eu declaro a mente de Cristo ativada em você, para você entender que com Deus não se brinca. E Ele te deu a melhor parte, que é o conhecimento verdadeiro de quem Ele é. Abençoados com toda sorte de bênção.